Olá, pessoal, vamos falar um bocadinho sobre a próstata. A grande maioria das pessoas, pelo menos metade delas, acima dos 50 anos, tem sempre uma alteração ou outra na próstata. A próstata está por debaixo da bexiga, a rodear um canal urinário, e por isso é que quando ela aumenta, comprime este canal urinário e surgem aqueles tais sintomas que as pessoas muitas vezes se queixam, que é dificuldade a começar a urinar, têm muita urgência em urinar e se não vão naquele momento têm incontinência urinária, por vezes urinam às pinguinhas. Isso acontece porque a próstata está a rodear esse tal canal urinário em que faz com que aperte e constrinja aquele canal urinário. Agora, o que é preciso percebermos? Qual é a função da próstata? A função da próstata são duas partes principais. É composta por tecido muscular e tecido glandular. O que é que isto quer dizer? Significa que a próstata serve para ajudar, por exemplo, a ejacular, a libertar, por exemplo, neste caso, a esperma, ou, por exemplo, neste caso, como o tecido glandular produz um líquido, um fluido prostático, que também se mistura, neste caso, com sêmen, ou neste caso, com a esperma. Portanto, o objetivo principal da próstata é, como um tecido glandular, em que produz algo, principalmente estes fluidos, mas também funciona como tecido muscular que ajuda na libertação deste tipo de fluidos. Agora, o que é preciso perceber? A próstata é o órgão no nosso corpo que concentra mais zinco. Ouve-se muito falar que o zinco faz bem à próstata e não é o caso. A próstata tem mesmo muito zinco. Para vocês perceberem, uma próstata normal que não está aumentada, e já agora, uma próstata é do tamanho praticamente de uma castanha, de uma noz dentro disso. Normalmente tem cerca de quê? Não chega a 1 miligrama, ou seja, 744 microgramas. É quase como se fosse 1 miligrama. Uma próstata aumentada tem metade do zinco. E uma próstata em situação de prostatite, de uma infecção, por exemplo, a concentração de zinco ainda é mais baixa. Lembrem-se que o zinco ajuda muito do ponto de vista de infecções e do sistema imunitário. Uma próstata aumentada com cancro tem 1/4 da dosagem normal de zinco. E só por aí vocês conseguem perceber a importância que tem o zinco na saúde da próstata. Agora, porquê que o zinco é tão importante? O aumento da próstata acontece ao longo da idade. E ao longo da idade, à medida que nós vamos envelhecendo, os níveis de testosterona vão baixando. E a confusão muitas vezes que as pessoas criam é, se à medida que vamos envelhecendo e a próstata é sensível à testosterona, se a testosterona vai baixando, porque é que a próstata vai aumentando? É por vários motivos. E um deles é que existem dois tipos de testosterona e temos outro hormônio que chamamos que é o estrogênio. E muitas vezes o que é que acontece? Não é só uma testosterona que faz com que ela aumente quando ela está em muita concentração, que é o que nós chamamos que é a dihidrotestosterona. A testosterona normal está tendencialmente mais baixa, mas a dihidrotestosterona está mais alta. E isto acontece porquê? Por causa de uma enzima que faz com que haja a conversão da testosterona que está baixa naquela que faz com que a próstata aumente. E muitas coisas que se usam a nível de suplementação ou mesmo até a nível de medicação são inibidores então dessa tal enzima que faz com que haja essa conversão. O zinco é um natural inibidor desta enzima. Claro que não funciona da mesma forma, por exemplo, que um medicamento, mas consegue apoiar a próstata a fazer com que ela não aumente com tanta facilidade, mantendo sempre os níveis de testosterona normais, mas sem fazer com que a outra aumente. Agora, tudo o que seja inibidor daquela enzima, claro que vai ajudar bastante. Seja, por exemplo, o zinco, seja, por exemplo, determinadas plantas, por exemplo, o óleo de abóbora, o extrato de urtigo, a ameixa africana. Todos estes são nutrientes, por exemplo, que vocês encontram no Prostalib. O Prostalib é um natural e inibidor desta enzima. E por isso é que há tantas pessoas que sentem-se bem com o Prostalib a nível de próstata. É por causa deste efeito que tem a inibir a conversão da testosterona para aquela. A primeira pergunta que vocês colocam é: porquê que normalmente temos uma baixa de zinco no nosso corpo? O magnésio e o zinco é daquelas coisas que as pessoas têm mais baixas. Isso e o ferro. E a baixa de zinco pode acontecer por várias questões. Ou há uma toma de protetor gástrico que baixa a absorção de zinco, ou não consumimos, por exemplo, carne suficiente,
A carne vermelha tem uma grande concentração de zinco, ou temos também um problema a nível do estômago, ou consumimos demasiados cereais, ou a pessoa consome álcool, por exemplo, ou a pessoa, por exemplo, tem picos de insulina, faz muitas refeições ao longo do dia e isso em conjunto com o stress baixa os níveis de zinco, e por isso é que se fala que o jejum intermitente ajuda a quê? A preservar os níveis de zinco. Porquê? Porque ao baixar a resistência à insulina, ajuda a quê? Ajuda não só a melhorar o esvaziamento do estômago, mas também a baixar esta insulina que faz com que os níveis de zinco estejam mais presentes. Portanto, daí vocês perceberem então porque é que o zinco atua na próstata. Mas o Prostalib é um suplemento muito, muito bom que reúne um bocadinho estes inibidores todos para fazer com que ela não aumente com tanta facilidade ao longo da idade. Olá, pessoal!